Então, na ação penal 501.41.70.93, depoimento do senhor Bruno Gonçalves Luz. Senhor Bruno, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem direito a ficar em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, também pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também essa oportunidade que o senhor tem de falar diretamente no processo. Tudo que o senhor falar vai ser levado em conta para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar, meritíssimo. Certo. Senhor Bruno, a ação aqui é bastante específica e diz respeito a praticamente 3 contratos na Petrobras. Contratação da Petrobras para construção e afretamento do Petrobras 10.000, construção e afretamento lá do Vitória 10.000 e a contratação da Chain para operar o Vitória 10.000. O senhor participou dessas contratações de alguma forma? Participei especificamente assessorando o meu pai em uma ou outra atividade que ele me solicitava. Não participei especificamente de negociações com relação à contratação de sondas pela Petrobras ou até mesmo da contratação da operação pela Chain. O que o senhor fez então exatamente? Com relação à operação da sonda pela Chain, eu não me lembro exatamente o ano, mas eu fui apresentado ao Fernando Chain. Acredito numa reunião que eu estive junto com ele, com o pai dele, com o meu pai e com o Fernando Chain. Acho que essa reunião foi em São Paulo, no escritório da Chain. E essa negociação da operação da sonda já tinha sido feita. E foi naquele momento que eu conheci o Fernando Chain, o contato passado pelo pai dele como uma pessoa que coordenaria pagamentos que deveriam ser feitos num acerto entre o meu pai e o pai dele. A partir daí eu passei a ter contato com o Fernando Chain por telefone e uma outra vez que estivemos juntos, onde o meu papel nesse caso era simplesmente cobrar dele pagamentos que eram devidos de um acerto que eu não participei na época. A denúncia se reporta a uma série de pagamentos de $900 mil que teria sido feito numa conta Pentagram Engineering. Pentagram Engineering era uma conta de titularidade do meu pai, se não me engano. Era do meu pai essa conta, Pentagram Engineering. É porque tinha uma outra Pentagram, aí eu estava tentando me lembrar. Pentagram Engineering era uma empresa do meu pai que foi assinado um contrato com uma empresa chamada Casablanca da Chain. Inclusive... E esses 900 mil são pagamentos da Chain para o seu pai, então? Esses 900 mil foram pagamentos feitos pela Casablanca, que eu entendi que é uma empresa da Chain, para a Pentagram Engineering. Depois eu entendi que não era só para o meu pai, existia um compromisso ali que deveria ser honrado, que inclusive foi feita uma transferência de 300 mil, se não me engano. Esses valores estão frescos na minha memória porque eu estudei, enfim, o processo, e foi feita uma transferência de 300 mil para uma conta Three Lions, que era do Fernando Soares. Por qual motivo o seu pai recebeu? Por qual motivo foi feito o pagamento do Fernando Soares, pelo que o senhor tinha conhecimento na época? Bom, meritíssimo. Na época, inclusive foi nesse momento que eu tomei conhecimento de que existia alguma coisa que eu não conseguia conectar os pontos nesse processo, porque quando me foi passado o contato do Fernando Chain, uma das coisas que foram feitas foi a confecção de um contrato para poder justificar esses pagamentos. E eu me recordo que houveram 2 contratos, na verdade. Um primeiro contrato foi assinado entre a Pentagram Engineering e uma empresa chamada Capdupel, cujos dados e a minuta do contrato foram fornecidos pelo Fernando Chain. Inclusive era um objeto que eu naquele momento identifiquei que
não tinha um serviço ali que havia sido prestado, porque eu não conhecia, era de uma embarcação que eu não tinha. Eu via que assim, no escritório não havia um serviço sido prestado com aquele objeto daquele contrato. E aí foi assinado um contrato de um valor um pouco maior até do que o compromisso posterior, que acho que era de 2,5 milhões o posterior. O primeiro eu não me lembro quanto que era o valor, mas eu lembro que era um pouco maior. E aí depois houve uma exigência do Fernando para substituir esse contrato por uma outra empresa que veio a ser a Casa Blanca. A Casa Blanca então assinou um contrato com a Pentagram Engineering de 2,5 milhões e na época eu não sabia dizer o porquê que meu pai recebeu ou pagou. Tanto que eu voltei a ele e falei, pai, as conversas com o Fernando Chain, elas estão indo nessa linha de um contrato aqui com esse objeto, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Do que se trata isso? E aí ele falou, não, isso são compromissos que eu tenho. Pode tocar, faz o contrato e cobra o pagamento. Eu falei, tá bom. Então eu simplesmente segui as instruções dele. Para entender melhor a sua relação com o seu pai profissional, o senhor trabalha com o seu pai? Logo depois que eu me formei, eu estagiava na época num banco e aí logo que eu me formei, meu pai me chamou dizendo que precisava de um suporte, que eu ajudasse ele com coisas burocráticas, que como ele foi sempre uma pessoa que um empreendedor e desenvolveu diversos negócios e ele me chamou, dizia que precisava de alguém de confiança para assessorá-lo e eu comecei a trabalhar com ele fisicamente no mesmo escritório, fazendo basicamente coisas que ele me mandava fazer, assessorando. A partir de ele. quando o senhor começou a trabalhar com ele? Mais ou menos. Eu acho que foi a partir de 2005 ou 2006, eu não me recordo exatamente. E o senhor tinha outras atividades ou só trabalhava com ele? Não, eu só trabalhava com ele na época. Eu tinha me formado há pouco tempo e trabalhava com ele. E isso dentro de alguma empresa específica? Não, eu nunca tive uma relação formal de empregador com meu pai. Nem como sócio de empresa? Nem como sócio, não fui sócio dele em nenhuma empresa. Mas como é que funcionava? Era um escritório? Era um escritório, enfim, ele tinha atividades deles, quando eu era pequeno, ele, enfim, tinha empresa de projetos e teve empresa de transporte. Quando o senhor começou a trabalhar com ele, né? Quando eu comecei a trabalhar com ele... Ele tinha um escritório, então? Tinha um escritório. Quem que trabalhava nesse escritório? Era basicamente... tinham sócios dele do passado que, enfim, que lidavam com o passivo e com os recebíveis que ele tinha, que ele mais ou menos controlava em função dos negócios passados. Mas quando eu entrei já tinha passado uma crise muito grande. O grupo do qual ele era um dos sócios já tinha passado por uma crise muito grande. Eles já estavam ali meio que controlando passivos e créditos. Quantas pessoas trabalhavam aproximadamente no escritório? No escritório, se eu tivesse que adivinhar, aproximadamente 15 pessoas, entre 15 e 20 pessoas. E tinha um nome, o lugar não? Era uma empresa? O que era? Era uma empresa na época... Qual era o nome? Eu acho que era Rota Engenharia na época, se não me engano, que era... E mudou com o tempo? Mudou porque essa empresa acabou sendo, vamos dizer assim, uma empresa que saiu do ramo de atividade porque ela não tinha mais certidões para operar. E qual foi o novo nome? Aí foi GEA, eu não sei se foi GEA direto ou se começou como PVEM e depois veio GEA. Houve a mudança de nome. E o que o senhor fazia exatamente nesse escritório auxiliando seu pai? Basicamente, atividades burocráticas dele, organização de documentos e, inclusive, se ele tinha que fazer algum pagamento, ele me utilizava muito para esse tipo de coisa. Ele chegava, me instruía, executa esse pagamento aqui nessa conta, faz isso. Basicamente, atividades que ele no dia a dia não fazia. Ele era muito comercial. Essas contas no exterior, seu pai ou na atividade dele, ele utilizava essas contas no exterior? Na atividade dele,
que eu saiba, ele utilizou para contratos assim de intermediação de negócios, mais assim de 2005, 2006, alguma coisa assim. Que contas eram essas? Que eu tenho conhecimento que ele tinha na época era a Totaltech, Power Solutions International, Pentagram Engineering, e tinha uma empresa que foi uma associação entre uma empresa dele, que eu acho que era a Pentagram Engineering, junto com a Three Lions, do Fernando Soares. E o senhor movimentava essas contas? O movimento que eu fazia nessas contas era aquilo que ele me pedia para fazer. Isso era uma movimentação intensa, constante, ou como é que era? Eu diria que, se eu fosse traçar uma média, deveria ter uma movimentação de 5 transações por mês, ou não saberia precisar para o senhor exatamente quanto, mas tinha movimento. E o dinheiro que transitava nessas contas, por qual motivo? Bom, O que eram essas transações? Tinha dinheiro de transações de contrato que já existiam anteriormente à minha entrada. E tinha dinheiro de coisas que ele ia construindo com o tempo e eu tomava conhecimento à medida que ele ia me comunicando. Esses pagamentos, por exemplo, que são mencionados na denúncia, recebidos de conta do Júlio Camargo, de contas do senhor Fernando Soares, o Fernando Baiano, o que eram esses pagamentos? Qual especificamente que o senhor está se referindo? Deixa eu ver. Esse pagamento feito a Chain? Aliás, feito pela Chain, que foi transferido ao Fernando? Uma referência aqui em 14/6/2007, 2/6/2008, transferências da conta Three Lions Energy para a conta Pentagram Energy. $360 mil, $312 mil. Eu não sei dizer exatamente do que era esse negócio, meritíssimo, mas eu sei que haviam entradas da Three Lions, assim como houve esse pagamento também para a Three Lions. Mas o senhor não tinha nenhum esclarecimento disso? Basicamente era informado a mim, paga isso para essa conta, e chegava para mim um papel com um endereço onde executar o pagamento, ou então eu acusava, houve um pagamento de tanto na empresa tal, e aí eu comunicava a ele. E aí ele saberia dizer exatamente do que era. Agora, o senhor que fazia o contato com as pessoas lá do banco na Suíça? Dos bancos na Suíça? Ele fazia e eu fazia também. Era introduzido por ele, né? Porque na verdade ele me pedia que eu tivesse poder para poder fazer isso perante o banco, senão não poderia fazer. Tem um e-mail que aparece em algumas comunicações, gustavowhite@gmail.com. Esse e-mail era um e-mail que foi usado a partir de um determinado momento para comunicar com o banco, porque o banco pediu que houvesse uma comunicação que não fosse diretamente com o nome do correntista. Eu não sei explicar exatamente porquê. E aí se criou uma conta de e-mail com o nome e se comunicava com o banco para passar instruções. Quem utilizava esse e-mail? Eu utilizava esse e-mail. E o senhor se identificava como Gustavo White nesse e-mail? Não, era só um nome do e-mail, não me identificava. As pessoas do banco sabiam quem era Bruno, e assim como sabiam quem era Jorge, porque ele por ser o beneficiário da conta, e eu por ter poderes dados por ele para movimentar em nome dele. Mas eu não entendi muito bem o porquê que usava esse Gustavo White, por que usava um e-mail que não era correspondente ao seu nome. Era uma forma de comunicação que eu utilizava com o banco na época, simplesmente para não aparecer o meu nome. Aparece um outro e-mail aqui também, brunoluz@concast. Né? Também era do senhor. Era meu, sim. O senhor que utilizava. Eu utilizei esse e-mail durante um tempo.
E essas transações, assim, qual que era a explicação que seu pai dava para ela? Assim, esse dinheiro eu tô recebendo não sei quem, esse pagamento tô fazendo para não sei quem. O senhor não tinha nenhuma informação sobre isso? Meritíssimo, eu tive uma noção melhor no episódio da Chain, quando eu, sem querer questionar ou constranger o meu pai, eu perguntei do porquê de estar sendo assinado um contrato com um objeto totalmente desconhecido e sem a prestação de serviço. E aí a explicação que eu tive era de que eram compromissos que ele tinha eu imaginava, Meritíssimo, mas eu não questionava o meu pai sobre os negócios que ele fazia, se eram... na posição pai-filho, eu ficava até um pouco constrangido de questioná-lo sobre os negócios que ele estava fazendo. Essas pessoas na denúncia aqui, o senhor Agostinho de Mônaco, o senhor conheceu? Não conheço. Demarco Jorge Epifânio. Posso ter sido apresentado, mas eu não conheço. Nunca tratei de nada com ele. O senhor Fernando Chão, o senhor já respondeu, né? Sim. O senhor Jorge Davis e Raul Davis, o senhor conhece? Não conheço. O senhor Luiz Carlos Moreira da Silva? Luiz Carlos Moreira da Silva, eu estive, acho que com ele uma vez na Petrobras, a pedido do meu pai, para levar alguma empresa, para fazer algum tipo de apresentação institucional na Petrobras. Meu pai me usava muito assim, se tinha alguma empresa para levar a Petrobras, ou fazer alguma apresentação institucional de algum serviço ou produto, meu pai me pedia para acompanhar essas empresas. O Nestor Cerveró, o senhor conheceu? Nestor Cerveró, eu estive com ele na Petrobras uma vez, se não me engano. Qual motivo? Eu acho que foi uma vez acompanhando o meu pai, mas eu não sei precisar para o senhor se eu estive presente na reunião, se eu fui apresentado a ele, porque algumas vezes eu ia à Petrobras com meu pai, mas eu esperava numa sala que ficava do lado de fora, com os sofás marrons, grandes ali. Algumas vezes eu esperei ali naquela sala por ele, enquanto ele ia ter reunião. O senhor Júlio Camargo, o senhor conheceu? Não conheço. O senhor Fernando Soares, o senhor conhecia? Conheci, sim, senhor. E qual que era a natureza dos negócios dele com seu pai, que o senhor tinha conhecimento na época? O que eu tinha conhecimento, eu fui apresentado ao Fernando Soares pelo meu pai, eu acredito que eu conheci ele no escritório do meu pai, e eu acho que eles falavam a respeito de Petrobras, eu acho que era basicamente o assunto que eles tratavam. Mas o senhor não participava dessas conversas? Não tinha informações sobre elas? Pode ser que eu tenha participado de alguma reunião onde pudesse ter pedido ajuda do Fernando para marcar alguma reunião na Petrobras, para levar alguma empresa e eu expusesse para ele o que a empresa fazia. Mas há muito tempo eu não tenho contato com o Fernando Soares. Acho que... O senhor tratava de negócios da Petrobras, com agentes da Petrobras? Desculpe. O senhor tratava de contratos da Petrobras com pessoas da Petrobras? Nessa época eu não tratei de nenhum assunto. Nessa época o senhor disse quando? 2006 a 2009, 2010, eu não tratei com ninguém na Petrobras a respeito. E depois o senhor tratou? Houve um momento que eu tratei de assuntos, sim, na Petrobras. Relativos a esses assuntos aqui da denúncia? Não, relativo a esse assunto de Chain ou compra de sondas, eu não tratei com ninguém da Petrobras a respeito desse assunto ou com políticos. Inclusive não conheço os políticos mencionados na E que denúncia. assuntos que o senhor teria tratado, então? Posteriormente eu tratei de outros assuntos a pedido do meu pai, mas sempre com a conotação de levar a empresa e desenvolver o assunto tecnicamente. Como, por exemplo, o assunto da Partners, que é uma empresa minha, que hoje é minha, que eu adquiri posteriormente em 2012 ou 2011 do meu pai, que é uma empresa que é uma revendedora de combustível de aviação da BR Distribuidora. O senhor chegou a tratar de assuntos relativos a comissões ou pagamentos para agentes da Petrobras? Não. Nunca tratou? Diretamente, assim, falando de comissão, propina e nesse aspecto, não, mas, enfim, participei de negócios ali que eu soube que tinha negócios desenvolvidos pelo meu pai que envolviam alguma coisa nesse sentido. O Ministério Público se reporta uma planilha que foi encontrada num pendrive que supostamente o senhor teria algum envolvimento
elaboração dessa planilha, que está no evento 1, anexo 383. Vou lhe mostrar aqui. Essa planilha o senhor que fez? Eu conheço essa planilha. Essa planilha foi elaborada no intuito de... como fazia parte do escopo do meu trabalho de assessoria ao meu pai. Isso aqui foi uma planilha elaborada para um acompanhamento de projetos em desenvolvimento. Projetos que o senhor também estava envolvido? Alguns deles sim, outros não. Dentro dessa planilha tem aqui uma anotação relativa ao créditos com Chain, cobrar Fernando Chain. Isso, é o assunto da operação da sonda Vitória 2000, que era a instrução que eu tinha do meu pai de cobrar ao Fernando os pagamentos que eram devidos. O senhor tratou desses pagamentos com o senhor Fernando Chain? Eu tratei de cobrá-lo, não tratei de... Quando chegou a mim, era um assunto que já estava definido o valor e, Bruno, cobre o Fernando porque esse valor já está definido. O senhor mencionou 2 contratos que foram feitos. Quem fez esses contratos? O Fernando forneceu as minutas e eu simplesmente olhei e apresentei ao meu pai e voltei ao... O Fernando entregou ao senhor? Eu não me lembro como foi entregue, se foi fisicamente ou se foi enviado por e-mail, isso eu não me lembro, mas foi a origem foi o Fernando Chain. Repassou. Sim, senhor. E qual foi a explicação? Por que 2 contratos mesmo? Bom, na verdade não foram 2 contratos ao mesmo tempo. Primeiro houve um primeiro contrato com uma empresa, Cap do Pel, que era uma empresa offshore, isso eu me lembro bem, que assinou o contrato com a Pentagram Engineering. E posteriormente, o Fernando argumentou que precisava trocar o contrato para uma outra empresa. Certo. E aí foi que veio a Casa Blanca, com um contrato. Eu não sei dizer para o senhor se era exatamente a mesma escrita no contrato, mas eu sei que o valor era um pouco diferente. No primeiro contrato era um valor um pouco maior, e no segundo veio um valor menor. Quem fazia a contabilidade dos negócios do seu pai? Era o senhor também? Não. Contabilidade, que o senhor diz o quê? Controle sobre se entrou o pagamento. Empresas offshore não têm contabilidade, né? Então, a contabilidade, que se é que possa se chamar de contabilidade, que eu acho que é mais um controle, era, pai, entrou o dinheiro tal aqui. Aí ele confirmava ou anotava o que Mas que essas era. contas lá fora, offshore, estavam vinculadas à atividade do seu pai. Não tinham uma contabilidade formal? Não existia. Juntado a alguma empresa? Não existia contabilidade formal, não, senhor. E o senhor achava que isso era normal? Quando eu entrei já era assim, meritíssimo. E assim eu simplesmente prossegui o que era já feito. Certo. A denúncia fala em pagamentos a agentes da Petrobras e também a agentes políticos. O senhor tinha conhecimento desses fatos na época? Na época não tinha conhecimento, não, senhor. E o senhor também não participou de nenhuma negociação com alguma dessas pessoas? Não, negociação que falasse de propina, valores, não. Como eu disse para o senhor, eu só entrei para cobrar o Fernando Chain, os pagamentos já previamente acertados entre meu pai e o senhor Milton Chain. O senhor falou no início do seu depoimento, e eu pedi escusas até para perguntar novamente, que eu não me recordo. A sua formação? Eu sou administrador de empresas. Administrador de empresas. Sim, senhor. Tá bom. Em princípio, são essas questões de juízo, eu passo ao Ministério Público. Bem esclarecimento, tudo bem, senhor? Tudo bem. O senhor tinha procuração para movimentar algumas contas do seu pai exterior, certo? Era um documento do próprio banco que dava poderes para isso. E o senhor chegou a movimentar, de fato, essas contas? Sim, senhor. E o senhor afirmou aqui para o doutor juiz que desconhecia os negócios espúrios, mas qual que era a origem que o senhor imaginou pelos recursos, esses recursos em empresas offshores, exterior, sem contabilidade, que não eram declaradas? Você imaginou que podia ser uma atividade lícita? Ou... Eu imaginei que sim, porque eu acho que eu cresci com meu pai sempre sendo um empresário, uma pessoa que tinha empresas no ramo de transporte, no ramo de projetos, engenharia, e
E uma intermediação de negócio, eu não parti do princípio de que seria uma coisa ilícita. Para mim era uma coisa lícita que estava em desenvolvimento. Mesmo operando totalmente no exterior. Mesmo operando no exterior, até porque essas estruturas offshores no mercado de petróleo, elas são estruturas comuns, é uma coisa normal. Mas por qual razão se era lícito tudo, por que o senhor não declarou essas contas como o senhor como beneficiário no seu imposto de renda na época? Na verdade, eu nunca fui beneficiário dessas empresas. Essas empresas eram do meu pai, ele era o beneficiário. E como as empresas eram dele, se teriam que estar declarado no imposto de renda, seria dele, mas não cabia a mim questionar ou definir para ele como ele deveria fazer alguma coisa que ele já estava fazendo. Certo. E em relação ao tema da Vitória 10.000, seu contato era com o senhor Fernando Chain? Em relação à operação da sonda Vitória 10.000... Os pagamentos relacionados era todo com o senhor Fernando Chain? Foi. Como eu disse pro Dr. Moro, eu fui apresentado ao Fernando Chain no escritório da Chain, em São Paulo, numa reunião que teve o senhor Milton Chain, meu pai. E aí eu conheci o Fernando Chain como uma pessoa que eu deveria contactar para cobrar aquilo que era devido e que já tinha sido previamente acertado. Certo, e daí o senhor, nessa época, ambos tinham conhecimento que se tratava de comissões da Petrobras, mas o senhor ainda não sabia se seriam comissões ilícitas ou... Eu não sabia, na época não, mas até que eu recebi... Eu não sabia nem que vinha da Petrobras, para ser muito sincero. Por vir do Vitória 10.000, o senhor não tinha conhecimento? Porque eu não tinha essa noção de que era da Vitória 10.000, até vir um contrato que veio com um objeto que se reportava a uma embarcação a serviço da Petrobras. Aí foi que eu questionei e que eu entendi. E a questão Vitória 10.000 eu fiquei sabendo muito depois. Certo. Em relação ainda a Chain, essa parte financeira do exterior, deu a impressão ao senhor que era o Fernando Chain que movimentava essas contas, considerando que você cobrava, o senhor cobrava dele? Eu falava com ele, cobrava e os pagamentos caíam nas contas posteriormente. Então, se ele executava o pagamento ou não, eu não posso afirmar, mas eu falava com ele e o pagamento acontecia. Ok, obrigado, estou satisfeito, excelência. Você de acusação tem perguntas? Sim. Seguindo aqui na ordem da denúncia, o senhor Agostilde tem perguntas? Sem pergunta. Demarco José Epifânio tem perguntas? Fernando Chain, Milton Chain tem perguntas? Desculpa, perdão, Fernando Chain. Boa tarde, sou Bruno. Boa tarde. O senhor mencionou aqui que tratou com o Fernando Chain a respeito de pagamentos. Nessas tratativas, em algum momento, o senhor ou ele indicaram à ciência que se tratavam de pagamentos com origem ilícita? O que me deu a noção de que havia a possibilidade de ser alguma coisa ilegal foi quando veio um objeto desconhecido e que não configurava a execução de nenhum trabalho, pelo menos feito pelo nosso escritório. Eu nunca tratei com ele a respeito da palavra propina, que isso seria propina, não. Isso não, nesse sentido não. Mas eu sabia pelo objeto que tinha alguma coisa ali que era ilegal. Mas vocês nunca trataram especificamente que teria origem ilícita, portanto propina? A tratativa de negociação de valor, ela foi feita pelo meu pai e o senhor Milton Chain. Quando chegou para mim, já estava resolvido. E o que eu fiz foi cobrar ao Fernando Chain os pagamentos e a questão do contrato, a formalização do contrato. O senhor fez referência a dois contratos, um com a empresa Cap do Pel e um outro com a empresa Casablanca, correto? Sim, senhor. O senhor possui esses contratos para que a gente possa verificá-los, conhecê-los, já que estão sendo mencionados no seu depoimento? Eu não sei se eu tenho o contrato, mas é possível que eu tenha, e guardado, enfim, em algum arquivo. Eu vou interromper, doutor, pelo tamanho do áudio, já retomamos.